Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre as infecções sanguíneas. Só que antes disso a gente vai falar das formas que a gente tem, né, para fazer o exame parasitológico de sangue. São duas maneiras, a gente tem um método direto, onde a gente aplica o sangue numa lâmina, coloca uma lamínula e vai analisar aquele material. Ou também os esfregaços, que a gente tem aí o delgado e a gota espessa. A gota espessa ela é mais utilizada em diagnósticos epidemiológicos, como por exemplo a malária, e o esfregaço sanguíneo para outras formas e espécies de vários parasitos, como por exemplo a doença de Chagas. Aqui na gota espessa, a gente concentra o sangue para poder analisar. Já no esfregaço, a gente coloca uma gota de sangue na extremidade, inclina a lâmina 45 graus e dispersa esse material. Então, ele é um material que não é tão concentrado igual a gota espessa. E a gente pode utilizar tanto sangue capilar, através de punção da polpa digital, ou sangue total em heparina e citrato. Mas o mais recomendado aí é utilizar o sangue capilar. Na ausência dessa possibilidade, a gente pode usar o sangue total em heparina e em citrato. Então, a primeira infecção sanguínea que a gente vai estudar é causada por um euminto, é a filariose linfática e é provocada pelos agentes Wuchereria bancrofti, Bruja malayi e Bruja timori. E para a gente aqui o principal é a Wuchereria bancrofti, né? Porque ela provoca essa doença na África e nas Américas. Então aqui a gente tem duas figuras de pacientes portadores de filariose linfática. Então são pacientes que têm o quê? Edema de membro inferior. Então é a segunda parasitose transmitida por vetores mais importante no mundo. Então ela comete cerca de 112 milhões de pessoas. E os países endêmicos aí para essa doença são a Ásia, a África e ilhas a oeste do Pacífico. E ela é transmitida através da picada do inseto vetor infectado, a fêmea do Culex, Quinque fasciatus ou do Anopheles, mas é principalmente transmitida pela picada da fêmea do Culex. E esse parasita ele fica ali nos vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Então, quando ele está lá no vaso linfático, ele provoca uma obstrução com consequente edema. Então, por isso que o paciente tem esse edema de membros inferiores. Então, aqui é só explicando um pouquinho do ciclo para vocês. Então, o mosquito vai picar o hospedeiro vertebrado, que no caso é o homem, e vai injetar larvas L3, que são as larvas em estágio infectante. Essa larva vai atingir a corrente sanguínea linfática e vai migrar lá para a linfática e vai produzir adulto, né? Então ela vai se diferenciar em vermes adultos. E esses adultos vão produzir as microfilárias, que vão também para o sistema linfático e para o sangue. E como que esse ciclo se perpetua, né? Através da picada de um novo mosquito e a ingestão de microfilárias. Então, essa microfilária vai penetrar lá no intestino do mosquito e vai migrar para o músculo torácico. E ela vai se diferenciar em L1 e depois até L3, onde ela vai se tornar infectante e o mosquito vai picar novamente um outro hospedeiro e injetar essa forma infectante. Então, aqui a gente tem uma figura do Culex e uma do Anopheles. Então, quais são as formas de diagnóstico, né? A gente pode fazer a pesquisa de microfilárias em sangue periférico, né? Então, a gente vai usar o material sangue. E o mais utilizado aí é o esfregaço em gota espessa. Só que tem um porém, a gente tem que fazer essa punção capilar entre 10 e meia-noite. Por quê? Porque as microfilárias, elas têm periodicidade noturna no sangue periférico. Então, a gente vai encontrar essas microfilárias lá no sangue periférico à noite. E como que a gente faz esse esfregaço, né? A gente coloca de 4 a 5 gotas de sangue, aplica numa lâmina e faz um retângulo com bordas irregulares, igual vocês estão vendo aqui nessa figura.
Então aqui a gente tem uma lâmina de gota espessa seca e aqui uma corada com Giemsa. Então depois que a gente cora, a gente faz a observação no microscópio. E a gente não pode utilizar anticoagulantes para esse tipo de análise, porque a gente tem interferência na aderência das microfilárias na lâmina. Então, se a gente usa um anticoagulante, a gente faz o esfregaço, na hora de corar, a gente precisa o quê? Lavar. Tem alguns passos que a gente lava o esfregaço. Então, essas microfilárias, elas se desprendem do corte. Então, o indivíduo ele pode ser positivo, mas ela vai desprender do corte e aquele exame vai dar negativo. Por isso que a gente não pode utilizar anticoagulantes. Também pode ser feita aí a pesquisa de antígenos solúveis, através do ELISA, né, que é um ensaio imunoenzimático, utilizando material de soro, ou também através de testes rápidos, como, por exemplo, o imunocromatográfico, né, que é esse aqui, naofilariases. A gente pode usar tanto sangue total quanto soro. Então, a gente aplica esse sangue numa coluna, esse sangue vai percorrer essa coluna e, após um certo tempo, vai se fazer a leitura. Então, em casos positivos, a gente tem a marcação visual da linha teste e a linha controle, ela sempre está marcada. Então, aqui a gente tem também dizendo como que interpreta esse resultado. Duas linhas visuais é positivo e somente uma linha visual controle negativo. E qual que é a vantagem desse método, né? Ele mantém níveis constantes de antígenos no sangue. Então, a gente não precisa fazer a coleta em horário noturno. Então, essa é a importância de pesquisar antígeno solúvel. Então, qualquer horário a gente consegue diagnosticar o paciente por causa dessa produção de níveis constantes de antígenos. Já a pesquisa de anticorpos não é utilizada para o diagnóstico da filariose, porque é um método que tem baixa sensibilidade e baixa especificidade. E pensando em questões laboratoriais, um método que não é sensível e não é específico, ele não é um método bom. E além disso, a gente tem possibilidade de reações cruzadas com outro euminto. Então, o paciente pode estar infectado, por exemplo, com ascaris, e você faz o exame dele, tem uma reação cruzada e vai dar positivo para filária. Então, isso é outra desvantagem. Pode ser feita também a pesquisa de DNA do parasita, utilizando sangue, urina e saliva, né? Então, a gente vai fazer o quê? A técnica de reação em cadeia da polimerase, que é chamada de PCR. E a pesquisa de vermes adultos através do ultrassom. Então, esses vermes adultos, eles podem ser observados ali nos vasos linfáticos escrotais de indivíduos assintomáticos. Então, qual que é a utilidade disso? Além de ser um método que é não invasivo, ele vai detectar a infecção antes de se iniciar as manifestações clínicas, ou seja, aquele indivíduo ele já é portador dessa parasitose, mas ele não desenvolveu nenhum sintoma ainda. E pode-se fazer também o diagnóstico da infecção no vetor, só que tem um caráter aí epidemiológico, então ele é utilizado mais para diagnóstico epidemiológico. Então, existem programas de eliminação da filariose. Então, esses são trabalhos de campo, onde se faz a coleta dos vetores e vai se pesquisar aí as larvas da Wuchereria. Então, é feita uma dissecação individual desses insetos e a identificação morfológica do parasito. Ou, então, uma reação em cadeia da polimerase. Sobre a morfologia, as microfilárias elas têm de 250 a 300 micrômetros de comprimento e possuem movimento ativo no hospedeiro, lá no sangue, né? Então ela é chamada de embrião e ela tem uma membrana de revestimento delicada. Então aqui a gente consegue ver essa membrana de revestimento. Aqui nessa outra figura a gente também consegue identificar essa membrana.
Já os vermes adultos são bem maiores, né? O macho tem de 3,5 a 4 centímetros e a extremidade posterior dele é enrolada ventralmente, né? Então é uma característica dos eumintos. Já a fêmea tem de 7 a 10 centímetros e a extremidade posterior dela é afilada. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as leishmanioses. Então, é uma doença que tem uma série de apresentações clínicas e também provocada por uma série de espécies de leishmania. Então, a gente tem a leishmaniose tegumentar, onde a gente tem a apresentação aí da úlcera de Bauru. Então, é uma úlcera que tem bordas limitadas e um fundo granuloso. Então, é uma úlcera bem característica dessa doença. Temos também a leishmaniose cutânea mucosa, então é onde a gente tem acometimento de mucosa, né? Então a gente vê uma lesão extensiva e necrótica aqui no lábio dessa pessoa. Tem também a leishmaniose cutânea difusa. Na cutânea difusa, o paciente ele apresenta nódulos dispersos pelo corpo. E também a forma visceral. A forma visceral acomete órgãos internos e principalmente aí o fígado e o baço. Então é um paciente que apresenta o quê? Hepatoesplenomegalia. Então nessa figura a gente consegue ver direitinho. Eles desenharam aqui o fígado para mostrar o aumento e aqui o baço. A forma cutânea, ela é causada pela leishmania amazonensis, brasiliensis, guianensis ou alisone. A forma cutânea mucosa já é provocada somente pela brasiliensis e pela guianensis. Já a forma visceral, pela espécie Donovani e pela espécie infantum. Então, a infanta é responsável por provocar essa doença aí nas Américas. Então, qual que é a espécie de leishmania que provoca a forma visceral no Brasil? Leishmania infantum. Falando um pouco aqui da epidemiologia, a forma tegumentar, ela acomete animais silvestres, mas ela passou a ser transmitida ao ser humano porque ele esteve presente nas áreas onde o ciclo acontecia entre os animais. Então, isso se tornou o quê? Uma doença zoonótica. E qual é a forma de distribuição dessa doença, né? Então, é de acordo com a distribuição do inseto vetor. Então, em regiões silvestres, onde tem a distribuição do inseto, que a gente vai ver qual é. E quais são os reservatórios, né, desse parasito? Reservatórios são aqueles seres que albergam as formas parasitárias. Então, são os mamíferos, roedores, marsupiais, primatas, entre outros. Já a forma visceral acontece aí na zona rural, mas ela migrou para a cidade. E tem um fato muito importante, o vetor, ele achou condição ambiental adequada para o seu desenvolvimento aí nas cidades. Então, é uma doença que se espalhou, chegou lá na cidade e o vetor achou um ambiente próprio para ele viver também. Só para vocês terem noção, em Minas Gerais, a maior incidência de leishmaniose visceral é na região metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Rio Jequitinhonha, São Francisco e Doce. Então é uma doença que está aí, ó, vivendo entre a gente. E o cão, ele é o principal reservatório doméstico dessa doença, né? Então ele é muito associado com o ciclo desse parasito, porque hoje em dia a maioria das pessoas tem cão em casa e esses animais, eles têm um parasitismo cutâneo elevado, então eles albergam muitas formas parasitárias, né? Uma grande quantidade. Então aqui a gente tem só uma figurinha exemplificando um cão com leishmaniose visceral. Então a transmissão é feita através da picada do inseto vetor infectado. Então é uma fêmea de lutsomia, né, chamada de mosquito palha.
Por que a fêmea? Porque a fêmea é a única que faz o repasto sanguíneo, né? É a única que é hematófaga. E onde que esse parasito fica, né? Quando ele vai para o corpo humano? Na tegumentária, ele fica lá na pele e nas mucosas, dentro de células mononucleares. E na leishmaniose visceral, diversos órgãos, como fígado, baço, rins, intestinos e linfonodos. Então, esse parasita também vai ficar no interior das células mononucleares, que são os macrófagos. Aqui só para falar um pouquinho do ciclo, então a gente tem um mosquito hematófago, né? E esse mosquito ele vai injetar a forma promastigota metacíclica na pele do hospedeiro. Essas promastigotas, elas vão ser fagocitadas por macrófagos e vão se transformar em amastigotas dentro dessa célula. E lá elas vão se multiplicar e vão romper essas células e vão infectar outras células. E como que esse ciclo se perpetua? Através da picada de um novo mosquito hematófago, e esse mosquito vai ingerir o quê? Macrófago infectado com a mastigota. Então, lá no interior desse mosquito, essa mastigota vai se transformar em promastigotas procíclicas. Vai haver, então, uma multiplicação desse parasito, né? Então, ele vai se dividir por divisão binária e vai se diferenciar em promastigota metacíclica. Então, vai migrar lá para a probóscide e aí o mosquito vai injetar essa promastigota na pele de outro hospedeiro. Então, sobre a leishmaniose tegumentar, né? O diagnóstico clínico se baseia na característica da lesão do paciente associado à anamnese, ou seja, né, sinais e sintomas, de onde que aquele paciente é, né? Então, se aquele paciente é proveniente de uma área endêmica de leishmaniose, então os dados epidemiológicos são de extrema importância para o diagnóstico clínico. Só que o médico ele tem que fazer um diagnóstico diferencial com outras dermatoses granulomatosas, como, por exemplo, tuberculose cutânea, hanseníase e infecções fúngicas, ou seja, são doenças que podem provocar uma lesão semelhante à lesão provocada pela leishmania. Então, a gente precisa fazer um diagnóstico aí para diferenciar. Como que a gente vai fazer esse diagnóstico? Diagnóstico laboratorial. De que forma? Primeiro, a gente pode pesquisar o parasito no material da lesão. Então, a gente pode fazer um exame direto de esfregaço corado. Então, a gente vai obter o quê? Uma biópsia ou uma escarificação da borda dessa lesão. Escarificação, a gente pega um bisturi e vai raspar aquela lesão e colocar numa lâmina. Depois disso, a gente faz o quê? Uma coloração, como, por exemplo, Gimson ou Leishman. E a gente vai ver o quê? Amastigotas no interior de macrófagos. Pode ser feito também o exame histopatológico, onde vão se utilizar aí técnicas histológicas, como, por exemplo, hematoxilina e eosina. Então, a gente vai ter uma biópsia, essa biópsia ela vai ser incluída em parafina, vai passar por um processo de microtomia, ou seja, esse bloquinho vai se transformar num corte que vai ser empregado numa lâmina. Então, depois que esse processo todo é feito, essa lâmina vai ser corada com hematoxilina e eosina, e aí vai ser feita a observação no microscópio. Então, vai se pesquisar formas amastigotas no interior de macrófagos. Só que tem um porém. Esse laudo depende de um médico patologista. E esse médico ele tem que ter muita habilidade, porque formas amastigotas não são fáceis de identificar em cortes histológicos. Mas a gente tem uma forma auxiliar aí para poder diagnosticar essa doença, que é o ensaio imunohistoquímico. Então, essa biópsia, a gente pode empregar uma outra coloração. Então, a gente vai empregar o uso de um anticorpo, anti-leishmania. Esse anticorpo vai se ligar ao antígeno que está presente no tecido e depois a gente vai usar um anticorpo secundário associado a uma enzima. Então, vai ter uma geração de cor. Então, aonde tiver a mastigota de leishmania naquele tecido, essa mastigota ela vai se corar de marrom. Então, isso aí já vai ajudar a gente a identificar mais fácil o parasito no tecido. Podemos fazer também cultura
através de fragmentos do tecido ou de aspirados da borda da lesão e dos linfonodos infartados, próximo à lesão, porque a gente pode encontrar leishmania também nos linfonodos que estão próximos à lesão. Então, a gente vai colocar esse fragmento lá no meio de cultura apropriado para o crescimento da leishmania. Então, essa leishmania que está lá naquele tecido, ela vai gostar daquele meio, que aquele meio é rico em nutrientes que ela precisa, ela vai sair daquela lesão e vai migrar para o meio de cultura. Então, lá ela vai se diferenciar em forma pró-mastigota. E depois de alguns dias, a gente vai fazer a identificação em microscópio de luz invertida. Outra forma de se fazer o diagnóstico é através do inóculo em animais, mas é utilizado aí em casos de pesquisa. Então, a gente inocula um fragmento com uma solução fisiológica, ou seja, um fragmento com salina no focinho ou na pata do animal. Então, depois de um tempo, esse animal ele vai desenvolver uma lesão e a gente vai eutanasiar ele e coletar o fragmento para fazer a pesquisa das formas amastigotas. Podemos fazer também pesquisa de DNA do parasito, através do PCR aí também. E qual que é a vantagem, né? É um método muito sensível, então ele detecta cargas parasitárias ínfimas, né? Bem pequenas. Os métodos imunológicos, nós podemos empregar o teste de Montenegro, né, que é uma intradermo-reação. Então, é uma reação que vai avaliar o quê? Imunidade celular, reação de hipersensibilidade. Então, vão ser aplicados antígenos de leishmania via intradérmica na face interna do braço. Então, aqui a gente tem um exemplinho. Então, está sendo aplicado esse antígeno na face interna do braço. Então, essa reação fica acontecendo aí em 48, 72 horas e depois desse tempo é feita a leitura. Então, em casos positivos, o paciente ele tem uma reação inflamatória local e essa inflamação vai gerar o quê? Um nódulo ou uma pápula. E a gente vai medir essa pápula ou esse nódulo. Então, maior do que 5 milímetros, esse paciente ele é positivo para o teste de Montenegro. Então, ele vai diagnosticar leishmaniose tegumentar através da reação de hipersensibilidade. Aqui a gente tem uma figura mostrando um nódulo. Podemos empregar também a reação de imunofluorescência indireta, que é o método mais utilizado. Tem a vantagem, ele é bem sensível, só que tem uma desvantagem aí. Ele apresenta reação cruzada com outros tripanossomatídeos, né? Então, o Trypanosoma cruzi, que é causador da doença de Chagas, ele é da mesma família que a leishmania. Então, por eles compartilharem alguns epítopos, o paciente ele pode ser portador da doença de Chagas, mas os anticorpos dele ele vai reagir com o antígeno da leishmania. Então, a gente vai ter uma reação cruzada. Então, no caso, é um falso positivo. Aqui só mostrando para vocês, a gente tem 3 pró-mastigotas coradas, né? Na verdade, elas são visualizadas em um microscópio de fluorescência, né? Então, nesse teste, a gente teve um antígeno na lâmina, aplicou o anticorpo do paciente, o anticorpo do paciente se ligou à forma pró-mastigota, e aí foi associado um anticorpo secundário com fluorocromo. Então, em casos positivos, a gente leva essa lâmina lá no microscópio. O que for positivo, a gente vai ver o quê? Uma luminosidade por causa do fluorocromo. Então, aqui é um teste positivo para a leishmania. A forma visceral, o diagnóstico clínico se baseia na anamnese, né, através de sinais e sintomas do paciente e também na observação de áreas endêmicas, né, se aquele paciente é proveniente de uma área endêmica daquela doença. Pode-se fazer a pesquisa do parasito através do aspirado de medula óssea, baço, fígado e linfonodo. Então, a gente já vê que o material aqui já é outro, porque na leishmaniose tegumentar que eu falei, né, na forma cutânea, a lesão está lá na pele. Já aqui, o parasito não está na pele, ele está nos órgãos, né? Então, a gente vai pesquisar ele onde ele está abrigado, que é na medula óssea,
baço, fígado e linfonodos, principalmente. Então, a gente pode fazer exame direto de esfregaço, que é semelhante à leishmaniose tegumentar, exame histopatológico, então a gente faz uma, né, inclui aquele material num bloco de parafina, corta, confecciona uma lâmina, cora, faz a observação das formas amastigotas, ou então a gente pode fazer um método imunohistoquímico também. Podemos fazer também cultura, então aqui a gente tem as garrafinhas de cultura, então a gente coloca o fragmento aqui, então a leishmania ela vai se desprender do fragmento e vai migrar para o meio de cultura, então ela vai se multiplicar ali e a gente vai fazer a identificação no microscópio de luz invertida. Inóculos em animais também, pesquisa do DNA também semelhante à leishmaniose tegumentar. Já os métodos imunológicos, a gente não faz o teste de Montenegro, né? A gente vai fazer reação de imunofluorescência indireta, que tem o mesmo princípio, e testes rápidos imunocromatográficos. Qual é a vantagem do teste rápido, né? Então, eles são sensíveis, específicos e de rápida execução. Então, eles ficam prontos aí de 5 a 10 minutos. Então, aqui a gente tem um exemplo de um kit, né? It-Leish. Então, aqui a gente tem o mesmo princípio, a gente vai aplicar o sangue, ele vai correr na coluna, e quando for um teste positivo, a linha teste vai marcar, porque vai haver uma ligação antígeno-anticorpo, que vai ser detectado na linha teste, e aí vai ter uma geração de cor, e a linha controle marcada. E aqui é importante a gente relembrar que a linha controle marcada e a teste não é um teste negativo, mas se nenhuma das linhas marcarem, né, se tivesse sem marcar nenhuma das duas, esse teste não é negativo, esse teste ele é inválido. Então, a gente sempre tem que ter a linha controle marcada. Então, se não deu nenhuma linha marcada, você tem que fazer o quê? Repetir esse teste para marcar essa linha e você poder validar o seu ensaio. E esse método é um método utilizado em trabalhos de campo, né? Então, são naqueles locais onde tem difícil acesso, né, a serviço de saúde. Então, é uma zona rural. Então, a gente leva esse teste rápido e vai diagnosticar o paciente lá no local dele. Pode ser feito também ELISA, né, através de detecção de anticorpos IgG. Falando um pouco da morfologia, né, a promastigota, ela está ali no trato gastrointestinal do hospedeiro invertebrado. Então, ela é uma forma alongada e tem um flagelo livre e longo emergindo na porção anterior. Então, a porção anterior é a porção da frente, porção posterior é a de trás. Então, essa extremidade aqui é a parte da frente do parasito. O núcleo ele é arredondado ou oval e ele fica localizado na região mediana ou ligeiramente anterior. Então, ele está exatamente no meio ou um pouco na parte anterior do parasito. E o cinetoplasta ele é em forma de bastão e ele está à frente do núcleo na porção anterior. Ou seja, ele está entre o flagelo e o núcleo. Então, aqui a gente vê claramente esse cinetoplasta, que é uma organela rica em DNA. Então, aqui a gente tem diversas promastigotas. Aqui a gente vê até umas em divisão. Olha, aqui a gente tem duas que já estão no processo final. Aqui mais duas. Aqui mais duas. Aqui a gente tem a forma promastigota em uma cultura, né? Então, no microscópio de luz invertida, a gente vê a leishmania dessa forma aqui. Então, a gente vê uma sombra, né? E ela forma rosetas em cultura. Então, é parecido com uma flor. A mastigota ela é encontrada no interior de células mononucleares do hospedeiro vertebrado. Então, ela tem um formato oval, esférico ou fusiforme. O núcleo dela é grande e arredondado e ocupa, às vezes, 1/3 do corpo do parasito. Então, o núcleo dela é enorme. E o cinetoplasta está lá com uma forma de pequeno bastonete. E é uma forma que não tem flagelo livre. Então, aqui a gente tem, né, no interior desse tracejado amarelo, duas células mononucleares, né, são 2 macrófagos. E no interior deles
estão diversas formas amastigotas de leishmania. Então, esses macrófagos, eles estão intensamente parasitados. E aqui a gente tem uma forma mastigota bem didática, ó. A gente consegue ver até um pouquinho o limite do citoplasma dela, o núcleo e o cinetoplasto. Então, cada bolinha dessa aqui é uma forma mastigota. E lembra que eu falei para vocês em esfregaço de medula óssea? Esse aqui é um esfregaço de medula óssea corado. Então, foi coletada a medula óssea do paciente, aplicado sobre a lâmina, feito um esfregaço delgado, e esse esfregaço ele foi corado. Então, depois que a gente corou ele, a gente foi observar lá na objetiva de 100, utilizando óleo de imersão, e aí a gente encontrou macrófagos abarrotados de formas amastigotas de leishmania. Então, aqui a gente tem outras formas amastigotas. E aqui a gente tem um corte histológico, mostrando também a presença das formas amastigotas. Então, lembra que eu falei que o histopatológico médico que vai dar o diagnóstico? Então, isso aqui é um laudo exclusivo do médico. Mas olha o tanto que é difícil a gente identificar no tecido, ela é bem menor. Então, olha aqui uma célula mononuclear cheia de amastigota. Então, são esses pontinhos aqui, mais escuros. Então, cada pontinho desse aqui é uma leishmania. Então, para uma pessoa treinada, às vezes parece fácil, mas você identificar isso aqui num órgão é extremamente difícil, principalmente quando o paciente ele não tem um parasitismo elevado. Igual, por exemplo, aqui a gente tem uma forma mastigota, mas isso passa despercebido muito fácil. Então, é muito importante a gente fazer um diagnóstico auxiliar aí. Então, aqui a gente tem o diagnóstico auxiliar, que é o teste de imunohistoquímica. Aqui a gente tem um corte de pele, onde foi feita a coloração imunohistoquímica, né? Foi empregado um anticorpo, né? Com um anticorpo secundário e uma enzima que gerou uma cor. Então, onde tem a mastigota nesse corte, a mastigota ela está de forma com uma cor marrom. Então, cada marronzinho desse aqui é uma leishmania, né? Uma forma mastigota. Aqui a gente consegue ver até a forma direitinha dela. Então, a gente tem ninhos de amastigota no interior, a gente tem a mastigota também no tecido. Então, essa pele aqui está intensamente parasitada, né? Então, onde tem marrom aqui, a gente vai detectar aí a presença desse parasito. Agora a gente vai falar sobre a doença de Chagas, né? Então, ela é provocada pelo Trypanosoma cruzi e é uma doença negligenciada, que é endêmica em 22 países da América Latina, e ela está presente aí onde está presente o seu vetor, né? Então, a distribuição é associada à presença do vetor, que é o triatomínio, né? Que são os barbeiros. Então, aqui a gente tem os gêneros dos barbeiros, que são vetores da doença de Chagas, o triatoma, o Panstrongylos e o Rhodnius, né? Então, aqui a gente tem a figura deles para exemplificar. Então, quais são as formas de transmissão? Através da penetração de tripomastigotas metacíclicos. Então, essas tripomastigotas, elas estão lá nas fezes ou na urina dos triatomíneos. Então, elas vão ser inoculadas durante o quê? O hematofagismo, em uma solução de continuidade da pele ou da mucosa íntegra. Pode ser transmitido também através de transfusões sanguíneas, mas isso tem caído demais nos últimos anos, porque hoje em dia a gente faz triagem sorológica para Chagas, justamente para a gente evitar, né, essa contaminação de um novo indivíduo por um tripanosoma oriundo de uma bolsa de sangue, né? Então, as bolsas de sangue, elas passam por diversos exames, né? O material que é coletado lá do indivíduo doador, para diagnosticar diversas doenças. Então, isso está diminuindo bastante aí. E temos a forma congênita, onde os ninhos de amastigotas do T. cruzi que estão lá na placenta, eles vão se transformar em tripomastigotas e vão lá atingir a circulação fetal. Então, é uma transmissão aí da mãe para o filho. Temos também acidentes de laboratórios, né, que envolvem pesquisadores e técnicos que manipulam parasita.
Então, esse indivíduo ele pode se infectar através de uma pele lesada, de uma mucosa oral ou ocular, uma autoinoculação. Ou seja, o pesquisador está manipulando lá uma cultura. Então, ele está lá com material numa seringa, né? Com agulha. Então, aí, ele sem querer espeta o dedo dele. Então, ele vai inocular a forma tripomachigota. E aquela tripomachigota, ela vai o quê? Entrar dentro da célula dele e aí a doença, ela vai acontecer, né? Se não for tomada alguma medida, né? Algum tratamento imediato. Ou então ele está mexendo com uma cultura e aquela cultura espirra no olho dele ou na boca, né? Então, mucosa é muito vascularizada, então ele teve uma absorção direta. Aquela tripomachigota achou um caminho fácil para ela entrar. Temos também transmissão oral, né? Através de amamentação, né? Leite materno, ou ingestão de alimentos contaminados com fezes ou urina dos triatomíneos infectados. Aí, através de mucosa íntegra ou lesada. Então, a gente viu aí já alguns casos no Brasil de pessoas que se infectaram com Trypanosoma cruzi ingerindo açaí não pasteurizado. E esses açaís continham o quê? Fezes ou urina de triatomíneos infectados com formas tripomastigotas metacíclicas. Então, essas tripomastigotas penetraram lá na mucosa íntegra ou na mucosa lesada da boca. Então, foi uma maneira fácil dela penetrar no organismo. Temos também através de transplantes. E tem um probleminha aí, né? O transplante, ele pode desencadear a fase aguda grave da doença. Por quê? Esse indivíduo, ele é imunossuprimido, né? Então, ele toma um medicamento que desativa o sistema imune dele. Então, ele não combate praticamente nada. Então, aquele parasito chega ali e não acha nada para combater ele. Então, é fácil dele se disseminar. Então, a gente tem uma fase aguda grave. Aqui é só para exemplificar um pouquinho. A gente tem as fases aguda e crônica. Na fase aguda, então, a gente tem os chagomas de inoculação ou o sinal de Romagnat, que é o local onde aquela forma vai penetrar no organismo do hospedeiro. Então, aqui esse sinal de Romagnat é um edema unilateral e bipalpebral. Então, isso é bem característico dessa doença. Então, é onde o paciente se infectou, né? É o local em que aquela forma penetrou no organismo dele. Então, tem a geração de uma resposta inflamatória aguda e aí o paciente tem um edema. Já a fase crônica, né? A gente tem as formas cardíaca e digestiva. Então, a gente tem o que? A hipertrofia dos órgãos, né? Então, eles aumentam e muito no seu tamanho. Então, aqui a gente tem um megacólon. Então, esse intestino ele está num tamanho muito aumentado. E aqui a gente tem um coração normal e um coração chagásico. Então, esse paciente ele hipertrofiou esse órgão. E, além do mais, ele tem o quê? Uma insuficiência cardíaca congestiva devido a essa hipertrofia provocada por essa doença. Falando um pouquinho do ciclo, né? Então, ele vai se iniciar aí através da picada desse triatomínio e esse triatomínio vai defecar na pele também. Então, nas fezes, a gente vê o que? A forma tripomachigota. Então, essas fezes vão entrar em contato com essa picada, né? Ou com a mucosa, e as tripomastigotas vão penetrar em várias células. Então, lá no citoplasma, ela vai se transformar em formas amastigotas. Então, se transformando em formas amastigotas, elas vão se multiplicar por divisão binária, vão romper essas fibras, né, e vão penetrar nos tecidos e em novas células. E depois elas vão se transformar em tripomastigotas, quando as células se romper, e vão penetrar na circulação sanguínea. E daí elas podem ir para outros órgãos e infectar novas células e se diferenciar em amastigotas. E como que esse ciclo ele perpetua? Através de uma picada de um triatomínio, que vai ingerir novamente a forma tripomastigota. Lá no intestino, essa tripomastigota vai se diferenciar na forma epimastigota. Vai haver um processo de divisão binária aí,
e diferenciação em tripomastigotas novamente. Então, essa tripomastigota, ela migra para a região terminal, né? Então, o triatomino vai defecar novamente na pele e picar outro hospedeiro, né? Então, ele vai passar esse parasito aí para outro hospedeiro vertebrado, que no caso é o homem. Então, o diagnóstico clínico envolve saber a origem do paciente, ou seja, né, se ele é de uma região onde a gente encontra o vetor. E também, na fase aguda, a gente vai verificar a presença de sinais de porta de entrada, que é aquele sinal de Romagnat. Isso é muito importante, né, porque é onde o parasito penetrou, né? Então, a gente vê o sinal de porta de entrada. O paciente ele tem febre regular ou ele não apresenta febre, ele tem uma adenopatia satélite ou generalizada. O que quer dizer isso, né? Esse paciente tem aumento do tamanho dos linfonodos, né? Então, esses linfonodos estão reativos. Então, está acontecendo ali naquele ambiente uma resposta inflamatória. Então, aquele órgão ele fica hipertrófico e hiperplásico para tentar combater a infecção. E isso pode ser tanto satélite, ou seja, próximo ao local da infecção, ou generalizado, né? Então, o paciente ele pode ter linfonodo aumentado no corpo inteiro. Esse paciente pode apresentar taquicardia, né, pela forma cardíaca aguda, edema generalizado ou nos pés. Já na fase crônica, o paciente ele tem alteração cardíaca, né? Então, o médico ele pede um eletrocardiograma e vai ver que aquele paciente tem uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, se ele é de uma região onde a gente encontra o vetor, então ele tem que pesquisar se aquele paciente é chagásico. Ou então, alterações digestivas, né? O paciente faz um raio-x e vai ver lá que o esôfago dele ou o cólon estão num tamanho aumentado, né? Que é o megaesôfago ou megacólon. Só que tem um porém aqui, o médico ele não faz o diagnóstico só clínico. Então, em ambas as fases, né, tanto na aguda quanto na crônica, há necessidade da confirmação do diagnóstico por métodos laboratoriais. Então, olha a importância aí do biomédico e do laboratório no processo. A gente só vai confirmar que o paciente é portador da doença de Chagas através do diagnóstico laboratorial. Então, quais são eles, né? Exame de sangue a fresco, então a gente vai aplicar uma gota de sangue na lâmina e vai colocar uma lamínula e vai analisar no microscópio. É o que a gente chama de exame direto, né? Exame parasitológico de sangue direto. Podemos fazer o gota espessa, né? Que a gente já viu anteriormente. Então a gente tem mais chance de detectar o parasito, porque é um esfregaço que vai concentrar mais sangue. Podemos fazer também um esfregaço delgado, onde a gente vai observar a morfologia do parasito também, mas o mais indicado é o gota espessa, né? Porque a gente vai concentrar essa amostra. Cultura de sangue ou material de biópsia, né? Então a gente vai colocar aquele material lá para cultivar num meio de cultura específico para ter cruz. Então aquele parasita ele vai se multiplicar e se desenvolver. E também, por último aqui, de exame parasitológico, a gente tem um método indireto, que é chamado de xenodiagnóstico, né? É um dos métodos indiretos. Então, como que a gente faz esse método indireto, né? A gente vai colocar a ninfa de triatomina numa caixa e vai adaptar ela no antebraço do paciente, né? Então, aqui a gente tem essa caixa adaptada. Então, dentro dessa caixa aqui está o quê? Está o barbeiro. Então, esse paciente ele vai ficar em repouso 30 minutos e essas ninfas elas vão o quê? Se alimentar. Então, elas vão fazer a hematofagia. E depois essa caixinha ela é retirada, então ela vai ser identificada com os dados do paciente, né? Nome completo, data de nascimento. E esses insetos vão ser mantidos aí de 30 a 90 dias. Então vai se haver então uma coleta de fezes e urina após esse tempo. E esse material vai ser associado aí com um fisiológico, uma saliva. Se esse paciente for positivo para ter cruz, a gente vai fazer observação de epimastigotas e tripomastigotas de Trypanosoma cruzi, né? Então é um método indireto. Então a gente colocou a caixinha
com o barbeiro se alimentou do hospedeiro, e a gente fez o quê? Esperou um tempo para esse parasita se desenvolver dentro do vetor, depois coletou as fezes da urina e fez a observação no microscópio. Então, é um método bastante demorado, né? De 30 a 90 dias. Podemos pesquisar também o DNA do parasito, através da reação em cadeia da polimerase. E agora, no mercado, a gente já tem a realização do qPCR, né? Que é o PCR quantitativo, ou chamado de PCR em tempo real, onde a gente vê a quantidade de material genético que o material tem, né? Que aquela amostra tem. Então, a gente vai ver o que? A intensidade da parasitemia, ou seja, a gente consegue avaliar o parasitismo daquele paciente. Então, é um paciente que está um pouco infectado ou muito infectado. Então, esse método ele vai ser auxiliar no parasitismo, né? Método quantitativo. Os métodos imunológicos, a gente tem a reação de imunofluorescência indireta, que é o método mais sensível e utilizado atualmente. Então, aqui a gente tem um teste negativo e um teste positivo, igualzinho a gente viu lá na leishmaniose. Temos também, podemos fazer ELISA, hemaglutinação indireta e outros métodos. E olha aqui o que é muito importante. Recomendação da Organização Mundial da Saúde. O diagnóstico sorológico da doença de Chagas necessita de 2 testes diferentes em paralelo. Ou seja, você vai fazer uma imunofluorescência indireta, né? Você faz um RIF. O RIF ele dá positivo. Já fecha o diagnóstico? Não. Você precisa seguir o quê? A portaria da OMS. Então, você vai ter que fazer o quê? Um teste paralelo. Então, você vai fazer o quê? Um ELISA. E se esse resultado é duvidoso, né? Você fez um RIF e deu positivo, o ELISA deu negativo. Então, esses métodos, eles são discordantes. Você pode empregar uma outra técnica, né? Então, você pode fazer uma reação em cadeia da polimerase para confirmar através da detecção do DNA do parasito. Ou então, você pode repetir essas reações. Aqui a gente falando então sobre a morfologia, né? A epimastigota, ela está ali no trato gastrointestinal do hospedeiro invertebrado, então ela é uma forma alongada. Então ela é parecida com quem? Com a promastigota, da leishmania. Ela tem um flagelo livre e longo emergindo na porção anterior, então é a mesma coisa, ó, a porção anterior está aqui, ó. O núcleo é arredondado ou oval, e está lá na região mediana ou ligeiramente anterior. E o cinetoplasta ele é justanuclear em formato de bastão na porção anterior. Então, ele está entre o flagelo e o núcleo e ele está exatamente próximo ao núcleo, né? Que é justanuclear. Então, aqui a gente tem diversas epimastigotas, ó, com o núcleo e o cinetoplasta pequenininho. A tripomastigota, a gente encontra ela no trato gastrointestinal do hospedeiro invertebrado e no sangue do hospedeiro vertebrado. Então, elas também são formas alongadas, mas aqui tem uma característica que vai ajudar a gente a diferenciar, 2, na verdade. Primeiro, o flagelo, ele possui uma extensa membrana ondulante lateralmente disposta. Então, a gente vê essa membrana aqui, ó. Na outra forma, a gente já não encontra essa estrutura. O núcleo, ele continua arredondado ou oval. E outra diferença, ó, o cinetoplasta ele é na porção posterior. Então, o flagelo é a porção anterior. Então, o cinetoplasta ele está o quê? Na porção posterior. Então, são 2 características aí que ajudam a gente a diferenciar as formas. A membrana ondulante e o cinetoplasta posterior ao núcleo. Então, né, a gente tem a diferença, né, entre a epimastigota e a promastigota, né? Elas são bem parecidas, mas existe uma pequena diferença, né? A posição aí do cinetoplasto, né? A posição do cinetoplasto na epimastigota é justanuclear, já da promastigota ele é mais distante do núcleo, né? Ele é mais anterior. A mastigota ela é semelhante entre as 2 espécies. E a tripomastigota aí do T. cruzi tem a membrana ondulante e o cinetoplasta é posterior ao núcleo.
Então, a forma mastigota é a mesma característica lá da mastigota da leishmania. Ela é encontrada no hospedeiro vertebrado. Ela tem formato oval, esférico ou fusiforme. Então, o núcleo também é grande e arredondado e, às vezes, ele ocupa 1/3 do corpo do parasita. O cinetoplasto é em forma de pequeno bastonete. E é uma forma que também não tem flagelo livre. Então, aqui a gente consegue ver no aumento maior a presença de uma fibra muscular parasitada por a mastigota de T. cruzi. Então, essa estrutura aqui de formato oval, né? O núcleo ele é grande e arredondado e o cinetoplasto aqui em forma de pequeno bastonete. Então, no aumento menor, a gente está vendo uma fibra também parasitada. Isso aqui é um ninho de amastigotas, né? Então, tem diversas formas amastigotas aqui. E essas formas, elas vão o quê? Elas vão se multiplicar, 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 e aquela fibra muscular, ela vai morrer, né? Então, ela vai se romper, e essas formas amastigotas vão se transformar em tripomastigotas e vão infectar outras células, né? Vão atingir a corrente sanguínea e por aí vai. Então, isso aqui é uma figura muito bonita aí de um ninho de amastigota no interior de uma fibra muscular. Então, agora a gente vai falar sobre a malária, que é provocada aí pelo gênero Plasmodium, né? Então, a gente tem as espécies Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae e Plasmodium ovale, né? Esse aí é restrito ao continente africano. E, recentemente, foi descoberta uma quinta espécie causadora de malária, chamada de Plasmodium noesis. Só que esse plasmódio ele é restrito ao continente asiático. Então, a malária ela é uma doença que ocorre nas áreas tropicais e subtropicais do mundo. E ela pode ser uma doença tanto endêmica quanto epidêmica. Então, depende o quê? Da incidência lá no local. Então, é uma doença que acomete 200 milhões de casos no mundo, né? Então, produz cerca de 200 milhões de casos. Ou seja, acomete 200 milhões de pessoas. E provoca o óbito aí em cerca de 1 milhão de pessoas. E é a doença parasitária que mais causa mortes. Então, só para a gente relembrar que não é o foco da disciplina, mas um paciente infectado com malária, ele tem o quê? Uma anemia hemolítica. Por quê, né? A forma do parasita está no interior das hemácias e essas hemácias elas vão se romper. Então, o paciente ele tem uma febre e uma anemia hemolítica, com diversas consequências. Então, como que é transmitida essa doença, né? Através da picada de fêmeas do mosquito anofelino, né? Que é o Anopheles. Então, as fêmeas são os mosquitos que são hematófagos, né? E onde que esse parásito fica, né? Então, ele tem uma fase que ele fica dentro do hepatócito, né? Lá no fígado, e também dentro das hemácias. Mas é somente aí? Não. O plasmódio, ele pode infectar diversas células. Só que ele entra dentro da célula e ele sai dessa célula. Então, ele pode entrar dentro de um macrófago e sair. Só que no fígado e lá nas hemácias, ele vai o quê? Se desenvolver. Então, aqui só explicando um pouco sobre o ciclo, né? Que é um ciclo bem complexo. Então, o mosquito pica o indivíduo e injeta esporozoítos, né? Esses esporozoítos vão lá para o fígado, entra dentro do hepatócito, e eles vão se diferenciar em trofozoítos pré-eritrocíticos. Então, esses trofozoítos vão se diferenciar, né? Vai haver uma multiplicação desse parasito e vai formar o quê? Um esquizonte com merozoítos. Então, esse esquizonte ele vai romper e vai liberar esses merozoítos no sangue. Então, esse merozoíto vai entrar dentro da hemácia. A hemácia possui proteínas de membrana em que o plasmódio tem afinidade, né? Então, ele consegue entrar fácil, como, por exemplo, as glicoforinas. Então, ele reconhece essa proteína e entra dentro da célula. Então, ele vai se diferenciar num trofozoíto, né? Então, esse trofozoíto, ele vai amadurecer dentro da hemácia, vai se multiplicar e vai ter a mesma formação de um esquizonte. Então, o esquizonte ele vai se romper e os merozoítos vão infectar novas hemácias, né? Então, é por isso que a gente tem uma anemia hemolítica, né? Então, esse processo ocorre
em várias hemácias. E uma porção desses trofozoítos vai se diferenciar em gametócitos, né? Então, a gente tem macrogameta e microgameta. Então, como que vai perpetuar essa espécie, né? Então, o mosquito vai picar o indivíduo e vai ingerir os gametócitos, né? Lá no interior desse mosquito vai ter o quê? A fecundação. Então, essa fecundação vai gerar o quê? Um macrogameta. Então, a gente vai ter a diferenciação em oocineto, posterior diferenciação em oocisto. Então, o oocisto vai ter o quê? Esporozoito. Então, depois esse oocisto ele vai se romper, vai liberar esporozoito e o mosquito vai picar outro indivíduo e inocular esses esporozoitos. E vai, né? Esse esporozoito vai seguir de novo o caminho dele. Então, o diagnóstico clínico também é difícil porque o paciente ele tem sintomas inespecíficos, né? Então, um dos sinais, sintomas que a gente vê aí é a febre, né? Então, o paciente ele tem picos febris. E em regiões de difícil acesso aos serviços de saúde, esses indivíduos com febre eles são considerados portadores de malária. Ou seja, são indivíduos que eles não são diagnosticados porque não têm acesso ao serviço, mas como eles já apresentam a febre, né? Que é uma característica principal dessa doença, ele já é considerado portador de malária. Esse paciente também ele se torna o quê? Anêmico. Por quê? Porque as hemácias elas são destruídas pelo parasito, né? Então, o paciente ele tem uma anemia hemolítica. Então, quais são as formas de se diagnosticar, né? O principal é o exame parasitológico de gota espessa, né? E a gente vai avaliar o quê? Densidade parasitária. E isso ajuda a fazer o quê? A avaliação prognóstica. Então, quanto mais formas parasitárias a gente encontrar no sangue daquele indivíduo, pior é o prognóstico, né? Porque se a gente for pensar, cada hemácia que a gente vê parasitada é uma hemácia que vai o quê? Arrebentar. Então, esse paciente ele vai ter uma anemia mais considerável. Então, a gente avalia 100 campos e expressa semi-quantitativamente. O que é semi-quantitativo? É em cruzes. Então, aqui tem uma padronização de como a gente vai expressar esse resultado. Meia cruz é quando a gente observa de 40 a 60 parasitas em 100 campos observados. Se a gente vê um parasito por campo, a gente vai colocar que é uma cruz. De 2 a 20 parasitos por campo, 2 cruzes. De 21 a 200, 3 cruzes. E acima de 200 parasitos por campo, 4 cruzes. Então, esse paciente aqui, ele tem um prognóstico pior do que esse aqui, que tem a meia cruz. Mas outra forma de diagnóstico aí é o exame parasitológico através do esfregaço delgado, né? Mas não é o mais utilizado, porque o gota espessa é que vai concentrar as formas parasitárias, né? Concentra o sangue, consequentemente, você concentra a forma parasitária. Então, aqui só explicando um pouquinho sobre a morfologia. Então, as espécies, elas possuem morfologias diferentes, né? Então, a gente vê o trofozoito, ele tem um aspecto de anel, mas ele pode ser pleomórfico, né? Então, às vezes, ele pode ter o citoplasma amplo, né? Em alguma espécie. Os esquizontes são de formato diferente entre uma espécie e outra. O gametócito também. Então, é uma doença que tem vários agentes e cada agente tem uma peculiaridade, né? Então, aqui eu trouxe um quadro para vocês verem o tanto de forma que a gente tem e o tanto de morfologia que a gente tem associada aí, para a gente ver a importância da morfologia na identificação. Então, olha, por exemplo, para o plasmódio falciparum, né, a gente encontra no sangue periférico trofozoito jovem e gametócito. Para o vivax, trofozoito jovem, maduro, esquizonte e gametócitos. Então, como que é o aspecto do eritrócito infectado? Então, o eritrócito ele é normal, ele tem algumas granulações. Já no vivax, o eritrócito ele é aumentado.
trofozoítos, né? No falciparum ele é pequeno e delicado. Já no vivax ele tem um citoplasma espesso. No falciparum ele tem um citoplasma delgado e tem um núcleo com a cromatina pequena, né? Então ele é em forma de anel. Aqui, ó, poliparasitismo raro, ou seja, é difícil você ver mais de um trofozoito dentro de uma hemácia. Então, são diversas diferenças entre uma espécie e outra. Aqui embaixo, ó, pigmento malárico, né? O que é o pigmento malárico, né? O trofozoito, ele se alimenta de hemoglobina. Então, o pigmento malárico é derivado aí desse processo. Então, ele consiste no grupamento M da hemoglobina, mais meta-hemoglobina e também de proteínas do trofozoito. Então, a gente encontra esse pigmento aí, tanto dentro das hemácias quanto dentro de células mononucleares. Por quê? Quando essas hemácias estouram, o macrófago vai lá, vai reconhecer aquele agente, vai o quê? Fagocitar. Então, a gente encontra esse pigmento também dentro de células mononucleares. Então, até o aspecto desse pigmento é diferente. Olha, no falciparum o pigmento é negro, no vivax é marrom claro, no malária é marrom escuro, grosseiro e evidente. No vivax é pouco evidente. Então, são diversas diferenças. E aqui é só para explicar isso para vocês, ó. O trofozoito tem formato de anel, basicamente, né? Os esquizontes, eles ocupam praticamente a hemácia inteira. O gametócito, tá vendo? Cada um tem uma morfologia diferente. Então, ó, no plasmódio falciparum, o gametócito é alongado e curvo, né? Em forma crescente ou de foice. Então, isso aqui é um formato que vai ajudar a gente a identificar a espécie, ó. Se a gente vê um formato alongado ou em forma de foice, de um gametócito, é o quê? Plasmódio falciparum. Então, agora, por último, a gente vai falar sobre a toxoplasmose, que é provocada pelo Toxoplasma gondii. É uma doença cosmopolita zoonótica, ou seja, envolve aí um hospedeiro intermediário, e é uma doença que acomete o quê? O mundo inteiro. E os gatos jovens, eles têm importância epidemiológica nesse processo aí. Porque na primeira infecção desse gato, ele elimina milhões de oocistos. Então, ele tem uma carga parasitária muito grande e é capaz de disseminar, né, muito oocisto aí. E de que forma é transmitida essa doença? Né? Através da ingestão de oocistos que estão presentes na água, verdura mal lavada, solo, ou disseminado mecanicamente por moscas e baratas. Pode ser feito também através de ingestão de cistos encontrados em carne crua ou mal cozida, por exemplo, porcos e caprinos, e também transmissão congênita, né? Então a gente tem passagem transplacentária daquele parasito, que é a forma grave, né? A forma mais grave da toxoplasmose. Então é transmissão mãe-filho. Então aqui é só explicando um pouquinho, né? Então o gato ele vai liberar o oocisto. Então, o oocisto ele tem 2 esporocitos com 4 esporozoítos. Então, a gente pode ter manutenção, né, através de ratos e pombos. Então, o rato ele vai se alimentar desses animais que têm o cisto no tecido e vai se infectar, né? Então, ele vai defecar lá e esse cisto aqui, ou cisto, ele pode ser ingerido por um hospedeiro intermediário, como, por exemplo, o porco. E vai lá e vai migrar para a carne, né? Então, o indivíduo ele vai comer essa carne mal cozida e essa carne tem o quê? Um cisto, né? Então, ele vai se infectar. Ou então, ele vai diretamente ingerir o oocisto através de água e alimento contaminado. O diagnóstico clínico também é complicado porque a gente tem muito caso assintomático e sintomas inespecíficos, né? Como febre, cansaço e linfadenopatia. Então, qual que é o diagnóstico auxiliar aí, mais uma vez? Laboratorial. Então, podemos fazer exames parasitológicos, né, onde a gente vai ver o quê? A presença do parasito. Só que esse é um exame feito em raras situações, né? Então, é feito quando o paciente está na fase aguda ou então na fase de reativação. Então, quais são os materiais utilizados, principalmente?
líquido, amniótico ou líquor. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai centrifugar esse material e vai fazer o quê? Um esfregaço do material, né? Então, a gente tem o frasco, centrifuga. Então, o parasito vai o quê? Vai sedimentar, vai ficar lá no fundo. Então, a gente vai pegar aquele material com uma pipeta, né, lá no fundo, vai aplicar numa lâmina e fazer um esfregaço. Depois, a gente vai corar com Giemsa. Então, se o paciente ele tiver infectado com toxoplasma, né, numa fase aguda ou então de reativação, a gente vai ver o quê? Taxoítos. E é feita uma expressão semi-quantitativa, igualzinho lá no gota espessa, né? Então, a gente vai expressar em cruzes, uma cruz, duas cruzes, três cruzes, de acordo com a quantidade de parasitas encontrados por campo. Exames sorológicos. Pode ser feita, então, a reação de imunofluorescência indireta. É um dos testes de referência para o diagnóstico. É um método bem sensível, né? Então, o RIF, ele é auxiliar aí, né? Ele é bem sensível. Ele é utilizado para o diagnóstico em qualquer fase da doença, tanto na aguda quanto na crônica, né? Porque o indivíduo infectado, ele produz níveis constantes de anticorpos, né? Se é fase aguda, é IgM, se é fase crônica, é IgG. Mas o ELISA é o método mais utilizado no diagnóstico. Por quê? Né? Qual que é a vantagem dele em relação à imunofluorescência indireta? Né? A objetividade, né? Então, você consegue quantificar o IgA, o IgM e o IgG. Então, IgM é fase aguda, IgG crônica. IgA é anticorpo de mucosa. Você pode automatizar, né? Porque na fluorescência é um método manual, né? Já no ELISA, você consegue ter uma máquina que faz aquele exame. Então, dependendo da demanda do laboratório, é melhor você ter uma máquina de ELISA, porque você faz mais testes em menos tempo. Além da quantificação, né? E outra vantagem, os testes de avidez, que a gente vai ver mais para frente. E aqui um outro método que a gente pode fazer é a hemoaglutinação indireta, né? Que é um método que já está mais em desuso. Então, aqui só mostrando, é um gráfico, né? Onde a gente mostra o quê? As fases aguda e crônica, né? Então, a produção de anticorpos durante essas fases. Então, um paciente infectado, em alguns dias, ele produz uma alta concentração de IgM, né? Então, no decorrer da semana e dos meses, esse IgM ele vai caindo em concentração e o IgG, que começa a ser produzido, ele se mantém constante em nível sérico. Então, isso é importante. Fase aguda, IgM, né? Ó, concentração aumentada desse anticorpo. Fase crônica, IgG, ó. Na fase crônica, o IgM já não está mais presente, não. Só que se o paciente tem uma infecção secundária, né, ou uma reativação de uma infecção, ele começa a produzir níveis baixos de IgM. Então, como que a gente interpreta, né, um laudo sorológico de toxoplasmose? Um paciente que é IgM negativo e IgG negativo, ele não teve contato com toxoplasma. Então, ele é um indivíduo que é susceptível à infecção. Ele ainda não teve contato nenhum com aquele parasito. IgM positivo e IgG negativo. Então, esse paciente ele está o quê? Na fase aguda, né? Então, só o IgM deu negativo. Então, deu positivo, então ele está na fase aguda. Se esse paciente é IgM negativo e IgG positivo, aqui ó, o IgM foi embora, a gente detectou só o IgG, ele está o quê? Na fase crônica, né? Então ele pode ser um contato antigo, né? Então o paciente já foi infectado, né? E curou, mas ele tem o quê? Níveis constantes, ou então esse paciente está na fase crônica, né? Então ele tem meses de infecção aí. E se esse teste dá positivo tanto para IgM quanto para IgG, né? O que a gente vai fazer, né? Porque o médico vai receber lá um laudo IgM e IgG positivo e ele vai ficar confuso, vai falar, poxa, preciso saber qual fase que o paciente está. E se for uma gestante, né? Se a gestante estiver na fase de reativação, fase aguda, essa gestante ela precisa ser tratada, porque toxoplasma na gravidez é a forma grave. Então, a gente faz o que eu falei aqui atrás, ó, teste de avidez, né? Então, a avidez ela é a afinidade do anticorpo pelo antígeno, né? Pelos epítopos do antígeno. Então, quanto mais tempo o paciente tem de infecção,
mais especializado aquele anticorpo é, ou seja, mais afinidade ele tem pelo epítopo. Então, um paciente de fase crônica, ele tem alta avidez de IgG para toxoplasma. Um paciente de fase aguda, ele já tem baixa avidez, por quê? Porque aquele anticorpo ainda não está 100% especializado. Então, com o decorrer da infecção, que ele vai se tornar ávido, né? Então, a gente deu positivo nos dois, faz o teste de avidez. Então, o resultado saiu que o IgG está ávido, esse paciente está na fase crônica. Ou então, o IgG não está ávido, né? Então, um valor abaixo do valor de referência, né? Para avidez. Então, ele está na fase aguda, ó. Então, isso é muito importante. E é o nosso papel fazer o quê? Indicar para o médico. Muitos médicos não sabem que esse exame existe, né? Então, às vezes, ele vai te ligar e vai falar assim, poxa, eu tô com um caso aqui grave, eu não sei se o paciente está na fase aguda ou na crônica, o que eu posso fazer, né? Deu positivo os dois, né? Esse exame tá errado, né? Muitos médicos podem falar que o exame tá errado. Então, aí você vai falar, não, esse exame não tá errado. O que acontece? Esse exame está certo, mas esse paciente pode estar em fase de soroconversão. Então, a gente precisa ver o quê? A avidez desse anticorpo. Então, vamos pedir um teste de avidez aí. A gente vai pedir o teste de avidez e aí o médico ele vai tomar a conduta com base nesse resultado. Então, falando um pouquinho da morfologia, né? A gente tem a fase aguda da infecção, onde a gente vê o quê? Taquizoítos. Então, ele tem a forma aparente de uma banana ou de meia-lua, né? Então, aqui a gente tem diversos taquizoítos que tem essa forma de banana ou de meia-lua. Uma das extremidades desse parasita é mais afilada e a outra é mais arredondada. E o núcleo está em uma posição aí mais ou menos central. Então, é uma forma bem característica, a forma de banana ou meia-lua e o núcleo mais ou menos central. Uma porção mais afilada e a outra mais arredondada. Temos também a forma de bradizoíto, né, que é a forma latente dessa doença. Então, esse bradizoíto é encontrado em células permanentes, como, por exemplo, tecido nervoso, retina, músculo esquelético e músculo cardíaco. E ele fica ali dentro do vacúolo parasitóforo de uma célula, né? Então, ele é um cisto, né? Ele está contido em um cisto. Então, aqui a gente tem um tecido com um cisto contendo bradizoítos de Toxoplasma gondii. Então, aqui, cada estrutura ovoide aqui, né, é um bradizoíto. Aqui a gente já tem um corte histológico, onde a gente não consegue identificar bem os bradizoítos, mas a gente consegue ver que é um cisto. Então, isso aqui é um tecido muscular com a presença de um cisto. Aqui a gente tem um tecido nervoso com a presença de um cisto contendo bradizoítos de Toxoplasma gondii. Então, esse paciente aqui tem o quê? Toxoplasmose cerebral. E aqui a gente tem um outro cisto contendo bradizoítos, só que aqui a gente não consegue identificar qual órgão que é. Já os oocistos, né? É a forma que é encontrada nas fezes dos felídeos não imunes. Então, ele é uma forma de resistência do parasito, né? Então, ele tem uma parede dupla. Então, aqui a gente vê essa parede dupla. Eles são esféricos. Então, quando eles são emitidos lá no ambiente, eles vão esporular. Então, quando ele esporula, ele forma o quê? 2 esporocistos. E cada esporocisto tem 4 esporozoítos. Então, aqui a gente tem um oocisto que não está esporulado, aqui a gente tem um oocisto que está esporulado e aqui a gente vê 2 esporocistos, né? O esporozoíto aqui a gente não consegue visualizar. Entenderam? Então é isso, pessoal. Agora eu gostaria